Boa noite. O ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, está no ar. Veja agora os destaques do dia. Eu busquei dentro das 4 linhas. TSE julga agora ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Veja com a advogada Maíra Réquia. O professor de economia Elias Jabbour analisa a entrevista chapa branca do presidente do Banco Central à TV aberta. E a opinião de Yves Bruxelles e Guga Noblat sobre os fatos do dia. Boa noite, César Calejão. Tudo bem? Estamos de parzinho hoje, hein? Combinando, né, Rô? Boa noite, querida. É um prazer estar contigo. Boa noite, amigas e amigos do ICL também. Qual é o seu destaque do dia ou destaques do dia? Rô, o destaque do dia é a entrevista do Campos Neto para o programa Roda Viva. Infelizmente, eu tenho que destacar que não foi o tipo de jornalismo que a gente espera de um programa dessa natureza, que tenha algum nível de pensamento crítico, que tenha alguma propriedade nos questionamentos. O que a gente viu ontem, infelizmente, foi uma entrevista bastante chapa branca, bastante orientada para fazer o Campos Neto parecer uma figura imparcial, que de alguma forma está querendo colaborar com o governo, que não tem nenhum partido ou nenhum viés ou nenhuma inclinação política. A gente sabe que esse não é o caso, a gente sabe que o Campos Neto participava de grupos de WhatsApp bolsonaristas, a gente sabe que o Campos Neto pedia instrução para o André Esteves, que é dono do BTG Pactual, do banco BTG Pactual, considerando como ele deveria organizar a taxa de juros. A gente sabe que o Campos Neto tem milhões em paraísos fiscais, em offshores, enfim, todas essas questões, a meu ver, deveriam ter sido levantadas e não foram. O que a gente viu ali foi um grupo de jornalistas que, de alguma forma, se comportou como amigo, por vezes dizendo perfeito após as considerações do entrevistado, e não é isso que se espera, sobretudo de um programa que tem a tradição que tem o Roda Viva, que tem toda uma história de fazer entrevistas fortes, questionadoras, que são capazes de trazer à baila questões preponderantes para a vida sociopolítica do país. A impressão que ficou, Rô, é que aquilo foi organizado de alguma forma para endereçar uma certa crise política que o Campos Neto vive atualmente e não foi capaz de esclarecer questões éticas, questões morais que seguramente permeiam essa questão a essa altura e muito menos questões técnicas, de ordens mais técnicas e que seriam importantes esclarecer para a população a diferença entre uma política fiscal, uma política monetária. Infelizmente, a meu ver, foi uma oportunidade desperdiçada pelo programa Roda Viva ontem. Ele começou de uma maneira muito morna, né? Começou falando que era o início do governo Lula, que precisávamos dar uma chance, dar mais tempo para ver o que iria acontecer, que respeitava as urnas, enfim. Começou bem burocrático, Exatamente. né? E a gente, enfim, fizemos a hashtag ontem, Roncalha no Roda Viva, porque de fato, assim, perguntas contundentes de fato, não tivemos, né? Não, de fato ficou bastante aquém do que poderia ter sido. Ficou a desejar, Sim. né? Você tem mais algum destaque de hoje? Não, acho que é isso. De fato, acho que o tema mais... Outros assuntos que a gente vai abordar agora durante o programa, que eu acho que são pertinentes, mas o destaque de forma mais específica, acho que seria essa participação do Campos Neto. Bom, o TSE analisa hoje se mantém a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres nos autos da investigação, que pode levar Jair Bolsonaro à inegibilidade. O documento foi anexado à ação que mira o ex-presidente pelos ataques ao sistema eleitoral em reunião com os embaixadores ainda no ano passado. Para conversar sobre esse tema com a gente, eu vou chamar a Maíra Réquia. Oi, Maíra, boa noite, tudo bem? A Maíra é advogada e atual secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral e coordenadora-geral do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo.
Muito bom, hein, Maíra, representando, hein, as mulheres. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Obrigada Boa pelo noite, convite. querida. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Com o César eu tive semana passada, então é uma alegria revê-lo aqui também, César. É verdade. Nesse tema que é tão fundamental para a democracia brasileira, né? Bolsonaro conseguiu deixar aí 18 investigações judiciais eleitorais que estão rolando em virtude do desmedido abuso de poder político que ele realizou aí na corrida eleitoral. Agora, Bolsonaro está Pautada para hoje. tentando tirar, né, a minuta do golpe da ação. Qual é a sua análise, doutora Maíra, sobre essa tentativa da defesa do ex-presidente? Pois é, o processo foi pautado para hoje, a decisão aí do ministro corregedor, para ver se o plenário ali do Tribunal Superior Eleitoral ele vai referendar essa decisão já do corregedor de manter a minuta do golpe, a dita chamada minuta do golpe, ali no processo que investiga a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito àquela reunião com os embaixadores, né? Em julho do ano passado, um pouquinho antes do período eleitoral propriamente dito, quando se abre ali a corrida eleitoral com propagandas, etc., Jair Bolsonaro utilizou do seu cargo de presidente da República para chamar uma reunião institucional. E ali eu acho que já se desenhava essa questão da narrativa do golpe, do descrédito da justiça eleitoral, de se colocar uma instabilidade democrática no país. Porque o que ele quis fazer naquela época, e já vou chegar na questão da minuta do golpe, é justamente engrossar esse caldo, né, de que o Brasil não tinha eleições limpas. Aquela reunião ela foi uma tragédia diplomática, mas ele utilizou o seu discurso ali para reverberar dentro da sua bolha, nos seus canais de comunicação, justamente para tentar engrossar esse caldo aí, porque o golpe ele não vem, a tentativa do golpe ela não vem, não se acorda num dia dando golpe, existe todo um contexto e toda uma linha do tempo aí que é cumprida, né? Então ele fazia muito isso de tentar levar para a população essa insegurança do nosso processo eletrônico de votação. E quando nesse processo que foi pautado para hoje, né, a decisão do ministro corregedor, se o plenário vai referendar ou não, a inclusão da minuta do golpe, o que isso se relaciona com essa atitude, com essa reunião que está sendo discutida nesse processo, se é um abuso de poder político, já que ele utilizou da sua condição de presidente para fazer campanha eleitoral propriamente dita. Ele fez tirar desse processo, isso que vai ser julgado hoje, falando que essa minuta do golpe não tem nada a ver com o que está se perseguindo ali nesse processo que trata da reunião dos embaixadores. Mas, na realidade, o que o ministro Benedito já trouxe é que se trata de um documento novo, um documento que não era conhecido na época da propositura da ação, mas que o teor em muito se assemelha com o próprio discurso do então presidente enquanto imbuído do cargo. Então, assim, hoje o que vai para a discussão no plenário do Tribunal Superior Eleitoral é se esse documento, juntado posteriormente à propositura dessa ação, e aqui faço chamo a atenção que esse documento não era sequer conhecido, a gente tomou conhecimento desse documento agora, depois de 8 de janeiro, né, toda a comunidade brasileira. Se isso vai permanecer no processo ou não e como que isso se relaciona com esse processo em específico que trata da reunião dos embaixadores. Aproveitando, doutora Maíra, a gente está com imagens da minuta, queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que é essa minuta que a defesa de Bolsonaro tenta minimizar também, né? Bom, na realidade é tão grave, e aí, Roberto, eu acho que a gente tem que fazer, para chegar na minuta, fazer o caminho, né? Não vamos esquecer que, além da avalanche das fake news, dos ataques às urnas eletrônicas, o Bolsonaro, ele fez questão que as Forças Armadas se envolvessem ali no processo de fiscalização, nas auditorias das urnas eletrônicas. Eu cheguei a participar de 2 auditorias do sorteio das urnas que seriam auditadas, do próprio dia da eleição, a questão da biometria, essa reunião com os embaixadores, essa narrativa de instabilidade. E aí a gente viu, um pouquinho depois de se proclamar o resultado,
o PL entrando com uma ação, de novo tentando deslegitimar o resultado das eleições. E daí, quando o presidente do partido vai e fala que todo mundo tinha uma minuta dessa de golpe na sua casa, é ainda mais grave. Basicamente, o que a gente tem nesse documento é você chamar ali algumas instituições, e chama atenção, né? Enfim, repetindo aqui a palavra, mas que algumas instituições brasileiras, como a OAB, como a Defensoria, tinham ficado completamente aí de um caldo de outros organismos que, em tese, dariam sustentação a esse golpe, né? Dissolvem completamente algumas instituições da nossa República, e ali eles não acabam atacando o resultado das eleições e não reconhecendo o então presidente eleito. Isso é muito grave. Isso é atentar contra a democracia, isso é tentar abolir o Estado Democrático de Direito, isso é feito de uma maneira, com uma associação criminosa. A gente não pode esquecer que chegamos onde chegamos porque, infelizmente, muitas autoridades foram cúmplices dessa narrativa. Então, nesse processo em específico, nós estamos analisando, averiguando a questão do abuso de poder político, né? E aí pode culminar com uma inelegibilidade do então ex-presidente e aplicação de multa, mas faz-se extremamente necessário que também se analise as autoridades que deram sustentação a isso, especialmente esses órgãos que são citados ali como uma grande correlação de forças nesse período de transição, em tese, pelo que está ali na minuta de golpe, e que fariam todo o suporte aí, ó, Ministério da Fazenda, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Senado, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas, enfim. Então, que a gente analise quem, de fato, de alguma forma, concorreu para a feitura desse documento golpista. César Calejão. Maíra, prazer falar contigo de novo. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no ICL. Para que a gente coloque as coisas em perspectiva, tem duas questões que eu te trago. A primeira é, por quais razões um documento tão cabal, tão incisivo, a meu ver, pelo menos, no sentido de caracterizar essa materialidade que expressa aquilo que está sendo apreciado nessa ocasião, seria eventualmente rejeitada, seria deixada de fora, e para que a gente consiga colocar as coisas em perspectiva com as pessoas que nos assistem nesse momento, o que pode acontecer em seguida? Ele se torna inelegível? Por quanto tempo? De qual valor é essa multa? Porque além da instância eleitoral dessa seara, ele também responde em outros crimes na seara criminal, certo? Exatamente. Bom, o que o PDT que propôs essa ação em específico, ele quer é que esse documento fique no processo, né? Justamente porque foi um documento descoberto agora, mas que se relaciona com toda essa narrativa, e a defesa de Jair Bolsonaro pede que o documento não se mantenha no processo. E aí faz uma série de razões, fala que na realidade não diz respeito ao objeto, mas diz respeito a um novo fato, não diz respeito à alegação inicial, mas seria um novo fato e, portanto, estaria preclusa a oportunidade, já que a diplomação aconteceu no dia 12 de dezembro, e, portanto, esses fatos não poderiam ser discutidos nesse processo em específico, teria passado ali a oportunidade, mas o que o ministro Benedito ele fala que realmente assim, são fatos gravíssimos que guardam sim em relação com o que está sendo discutido no processo, em virtude dessa narrativa golpista, que era feita de maneira reiterada pelo então presidente, à época Jair Bolsonaro, e mantém ali, especialmente por se tratar de um documento novo. Né? A grande celeuma é essa decisão ela vai ser referendada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral? Eu ouso dizer que sim. Acho que o que está no processo, como você bem disse, César, é cabal, assim, a materialidade ela é absoluta, salta aos olhos e posso dizer assim que cheira a má fé tentar contra isso, né? Acho que o mínimo de responsabilidade, quando a gente está falando ali do devido processo legal, é salutar as partes. Então, que se combata, né? Mas que não se desentranhe esse documento, porque é um documento essencial para o deslinde do feito. Uma vez julgado, e a gente só está falando aqui de uma decisão, porque na realidade esse processo ainda tem audiência marcada, oitiva de testemunhas para se comprovar aí as alegações da inicial, mas uma vez julgada procedente essa ação,
que é uma ação de investigação judicial eleitoral. Ela tem previsão lá no artigo 22 da Lei Complementar 6490, a consequência é a declaração de inelegibilidade de 8 anos a partir da data que a sentença ou o acórdão transita em julgado, e aplicação de multa que vai ser fixada com base na valoração da gravidade do fato, das circunstâncias que esse fato aconteceu, e aí o próprio ministro relator é que vai aplicar ali com base na sua valoração um valor de multa que ele reputar adequado. Mas, sendo procedente, Bolsonaro fica inelegível aí por 8 anos a partir do trânsito em julgado da decisão, não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo. Vamos falar sobre crédito consignado, porque a Caixa Econômica Federal destinou 99% de toda a carteira de crédito consignado do Bolsa Família na boca de urna, um pouquinho antes das eleições. Isso reafirma as suspeitas da Caixa ter impulsionado a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. A notícia foi revelada pelo portal UOL, que teve acesso às informações sobre os valores depois de acionar a AGU, a Controladoria Geral da União. A concentração de crédito foi grande, né? No primeiro turno, no segundo turno e claramente, né? Bolsonaro usou a máquina para fazer campanha. Tá aí mais um dado, mais uma informação chegando. Quer dizer, passa o tempo e a gente vai descobrindo, né, doutora Maíra? Enfim, Roberta, usar a máquina pública para campanha é difícil. Nunca se viu numa corrida eleitoral tantos abusos cometidos por um candidato. Isso eu falo sem medo de errar. Bolsonaro usou indevidamente os veículos de comunicação social, que é um tipo de abuso. Bolsonaro abusou do poder econômico, quando ele libera todo esse dinheiro às vésperas da eleição, no período eleitoral, propriamente dito. Bolsonaro abusou do seu poder político para tentar, ali, imbuído do seu cargo, fazer campanha. Aliás, as notícias são estarrecedoras a cada dia que passa. Semana passada, ou no início dessa semana, se eu não me engano, descobriu-se mais R$700 mil no cartão corporativo que foi utilizado para pagar despesa de campanha eleitoral. Esse senhor, assim, falo com todas as vênias, não tem o menor respeito pela coisa pública. Ele não é um homem público, assim. Ele não tem condição de exercer uma função pública, dados os inúmeros devaneios e mandos e desmandos que ele fazia contra a legislação. Então, o que a gente viu nessa eleição, que eu sempre falo, a eleição mais difícil da era democrática, da nova era democrática, foram abusos reiterados praticados por esse senhor. Então, infelizmente, ele desconhece o limite da campanha eleitoral, da legislação eleitoral. E, se não me engano, Roberta, essa é mais uma ação que ele responde judicialmente em virtude dessa liberação de recursos financeiros aí batendo as portas da eleição. A gente já Isso sem falar da Polícia Rodoviária Federal, que no dia da eleição, enfim, a gente ficaria horas aqui discutindo todas as legalidades praticadas por esse então presidente. Sem dizer o cartão corporativo também foi usado em campanha, né? Existe um sem número de coisas e crimes nos quais ele incorreu e que agora estão sendo julgados. E, Maíra, o que eu acho que as pessoas que nos assistem nesse momento querem entender de uma forma mais precisa existe a possibilidade dele ser efetivamente preso, dele ter a prisão decretada, de uma perspectiva jurídica? Existe materialidade suficiente para que isso, de fato, ocorra e quando isso possivelmente pode se tornar fato? César, desculpa, eu até tinha... você fez essa pergunta, acho que no início, e eu acabei me animando e esqueci de responder. Assim, Bolsonaro, ele tem uma gama de delitos que há grandes indícios de autoria e materialidade que comprometem ele próprio, né? A questão do próprio atentado contra a democracia, a abolição do Estado Democrático de Direito, né? O estímulo aos atos golpistas, a falta de responsabilidade no combate ao coronavírus, essa questão agora dos índios Yanomamis. Então, assim, Bolsonaro tem uma ficha corrida gigantesca para responder por aí. E acho que sim, ele tem grandíssimas chances de ser preso, inclusive preventivamente, para não tumultuar o curso das investigações. Isso para também não falar do inquérito das fake news, né? Que ele era o grande propulsor das fake news, um presidente eleito pelo sistema eletrônico de votação que atentava de inúmeras formas contra o nosso sistema eletrônico de votação. E eu acho que ele sabe disso, César. Ele tanto sabe que ele não voltou para o Brasil.
Ele tanto se dizia corajoso, teve até um discurso que, né, enfim, ficavam ali falando dele, mas ele tem tanto medo que ele não volta para o Brasil, porque ele sabe que uma hora ali, perdendo o foro privilegiado que ele tinha, a justiça vai bater na porta dele. Então, eu não tenho dúvidas que ele, tendo a hombridade de pisar em solo brasileiro, ele vai ser penalizado, dado que os indícios são gritantes em seu desfavor. Doutora Maíra Calejón, começou agora a sessão, né, que analisa, que pede a exclusão da minuta golpista da ação contra o Bolsonaro, e a ministra Carmen Lúcia está falando nesse momento, mas a gente está sem áudio. Então, é isso aí. Começou, então, acho que só para a gente saber que está rolando e a qualquer momento a gente volta assim que tiver mais informações e algo mais concreto para informar a nossa audiência. Vamos para mais um assunto, porque 20 juízes estão na mira do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, por divulgação de fake news e campanha político-partidária nas redes sociais. A senhora acha que esses políticos, militantes, juízes, é tudo slash, né? Barra juízes, barra militante, barra políticos, vão ser punidos, doutora Maíra? Olha, Roberta, eu confesso que um pouquinho antes de entrar aqui ao ar, eu fui ver o que estava dando, porque um caso estava pendente de julgamento hoje. E aquela juíza Ludmila, ela já foi afastada, a decisão é de 10 minutinhos atrás, afastada provisoriamente do cargo em virtude da gravidade das suas próprias condutas, né? E sabe, eu gosto sempre de pontuar que o grande responsável por essa salada institucional, digamos assim, pedindo vênia aqui, desculpas também pelo termo, é o ex-juiz e atual político Sérgio Moro. Porque na minha época a gente gostava do devido processo legal, do contraditório, e juiz não era político, o juiz decidia as coisas no processo. Né? Ele não se envolvia, não podia sequer dar entrevista sobre cargos. A LOMAN, que é a lei que rege aí os magistrados e magistradas do país, ela tem esse impeditivo claro, mas infelizmente Sérgio Moro acabou fazendo da sua atuação profissional de maneira bastante deliberada, suspeita e parcial, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, fez ali o seu mote de campanha, tanto é que agora se consagrou senador, depois de ter saído da magistratura, e abriu aí a porteira, como a gente fala aqui no interior, para que outros juízes e juízas se sentissem à vontade para cometer essas faltas disciplinares. É importante dizer que, assim, a conduta desses magistrados é completamente incompatível com o decoro que a profissão, né, que o cargo deles exige. Então, não se pode sair por aí, até porque as alegações são gravíssimas também. É difusão de fake news, é questionar também o processo eleitoral, é atacar ministro do Supremo, né? Aonde já se viu no Poder Judiciário você atacar os representantes da Corte Máxima do país, rasgar completamente o juramento que essas pessoas fizeram quando tomaram posse na magistratura. Então, assim, eu espero profundamente que todos esses magistrados que atentaram contra a democracia em algum grau, porque, volto a repetir, a gente tem uma gama ali quando a gente vai tratar, dissecar a tentativa de golpe, não é só quem executou, não é só quem financiou, mas quem fomentou de alguma maneira também nas redes sociais, quem estimulou. E se uma parcela da população vê juízes replicando esse tipo de conduta, que a urna não é confiável, replicando ataques ao próprio sistema eleitoral, praticando todo tipo de xingamento contra candidatos, né? Então, assim, me causa perplexidade. Eu espero profundamente que todos esses juízes e juízas sejam penalizados. O correto seria, e eu acho que isso, como eu gosto sempre de falar, depois de um processo regular, mas o correto é que essas pessoas fossem exoneradas a bem de serviço público, que perdessem os seus casos sem seus cargos, sem aquela famosa aposentadoria compulsória que eles ficam recebendo depois, quando não podem mais judicar. Obrigada, doutora Maíra Réquia, muito obrigada pelas informações e continuamos de olho. Tem muita gente para punir, né, para ser punida. Então, assim, todo dia a gente acompanha as notícias, espera para ver nomes importantes ali, porque também estamos falando de políticos, forças armadas, juízes, judiciário, quer dizer,
Tem muita gente por todos os lados. Boa noite. Roberta, e eu não sou punitivista, eu não tenho compromisso com o punitivismo, mas a gente não pode flertar com os anos de chumbo e com ameaça de golpe. Então, a gente precisa que a sociedade brasileira tenha uma resposta contundente com relação a essas condutas. Eu que agradeço demais o convite. Muito obrigada a todos e a todas. Uma boa noite e um bom trabalho para vocês. Boa noite, Boa querida. noite, obrigada. E hoje a gente vai ter comentarista em dose dupla. Chega para cá, Guga Noblar e Ive Bruxel. Boa noite para vocês. Olá, boa noite. Oi, Guga, Roberta, Calejon. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem e vocês? Boa noite para todos. Boa noite para todos. Vamos falar de Sérgio Moro, tá? Nossa primeira pauta. O senador Sérgio Moro mal chegou à União Brasil e já articula sua ida para outro partido. Pelo menos Luciano Bivar, presidente da União Brasil, não está muito afim, não está muito preocupado com isso não, né? E tem mais uma do Moro, porque o jornalista Glenn Greenwald vai poder continuar chamando o Moro de corrupto nas suas postagens nas redes sociais. Ou seja, Moro também em dose dupla, comentaristas em dose dupla, Moro em dose dupla também, né? Começa com você, Guga. Todos nós agora estamos livres para chamar o Moro de corrupto sem, a priori, sofrer sanções da justiça, porque a decisão de hoje, ela permite que postagens do Glenn chamando o Moro de corrupto permaneçam ali online no Twitter e no YouTube. Mas ainda há um processo sendo movido contra ele em que Moro pede R$200 mil por ter tido supostamente a imagem queimada por esse post. Acho que o Moro vai perder de novo. E aí sim todos estarão liberados para chamá-lo de corrupto. Afinal de contas, corrupto é uma pessoa que usa informações privilegiadas numa posição de autoridade para obter benefícios próprios. E não foi isso que Sérgio Moro fez, inclusive se tornou ministro depois daquele que ele ajudou a eleger quando colocou o Lula na cadeia e o tornou inelegível. Então, o Moro, sim, se valeu de uma posição de autoridade para cometer um crime, inclusive ele foi considerado um criminoso pelo STF, ele foi considerado um suspeito, um juiz suspeito, e ele usou dessas informações e de todo esse processo para se beneficiar pessoalmente, se tornar agora, inclusive, senador. Então é óbvio que Moro é um corrupto, como disse o Glenn, e não há por que retirar postagens que apontem para isso. Vocês não concordam? Ive, Sim, vou deixar perfeito. com você o Mike. Bom, eu já agora. chamava, vou só continuar chamando mesmo, sem medo de sofrer algum processo por danos morais. E é impossível não linkar essa questão com a notícia que vocês estavam passando agora há pouco com a Maíra, sobre a questão, né, do CNJ ter afastado os 20 juízes. Porque quem abriu a porteira para politizar o judiciário, na minha visão, foi o Sérgio Moro com a Lava Jato, né? Ele que, com as redes sociais aí, liberou que juízes se sentissem à vontade para manifestar suas posições político-partidárias nas redes sociais sem se constranger, né? Então, assim, quem se corrompe, né? Quem corrompe a função pública é corrupto. Então, ele não pode reclamar. Não tem outro nome, né? Não tem outro nome. Inclusive, foi reconhecido pelo Supremo como um juiz parcial e suspeito. Então, né, quem se corrompe é corrupto. Exato, isso é uma determinação da Corte Constitucional Brasileira, inclusive, então não somos nós aqui, o Noblar, a Ive, a Rô ou o César, não é o ICL que está dizendo isso, existe toda uma compreensão que vem da própria Corte Constitucional Brasileira. A Maíra e a Ive reforçou agora, aí, de uma forma muito adequada, é um legado do lavajatismo, isso, entende? É um legado muito sério, muito amargo para o Brasil, que você tem uma politização absurda do judiciário. Isso não quer dizer que juízes ou seres humanos, eu já disse isso aqui no ICL quando me referia, por exemplo, aos militares, qualquer ser humano funciona na seara social. Então, o funcionamento de quem quer que seja tem um viés altamente social. É óbvio que você tem as suas inclinações partidárias, político-partidárias, tudo isso é fato. O que você não pode, no exercício das suas funções, se você é um magistrado, se você tem um cargo de responsabilidade enquanto um militar, etc., é expressar isso publicamente no sentido de fazer política. Se você quer fazer política, abandone o magistrado, peça para sair das Forças Armadas
e efetivamente faça a política na medida em que você achar pertinente. Agora, o que você não pode é, com um cargo de tamanha importância e responsabilidade, se articular de forma a escolher um candidato, um partido e advogar, sobretudo quando você está divulgando notícia falsa, propondo a subversão do jogo republicano da nossa democracia. Isso efetivamente não é aceitável e você precisa ser punido de acordo com o crime que você está cometendo. Quero fazer um momento contigo rapidamente com você, Ive, porque Jair vai ser vovô, né? Nossa, pois é. É mais uma prova, parece que essa fofoca, aí não sei, né? Foi dado pelo colunista Lauro Jardim, né? Me parece que é mais uma prova de que o gabinete do ódio realmente ficava no Palácio do Alvorada, né? E quem tomava conta era o Carluxo, porque ele estava em Brasília ali e infelizmente, assim, a criança, coitada, não tem nada com isso, né? Infelizmente, ela vai ter que conviver com um pai do tipo. Mas, infelizmente, é o bolsonarismo se procriando. Fazer o quê? Guga, o que você sabe dos bastidores dessa notícia? Rocha, eu recebi na madrugada ainda o nome da mãe do bebê Carluxo e, de fato, foi confirmado que é a Marta Seilier, que trabalhou no Ministério da Economia e que depois ficou tentando uma vaguinha ali no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas não conseguiu essa vaga, apesar de ter sido ela o nome que o Paulo Guedes queria indicar para a diretoria de infraestrutura do BID, ainda ali em setembro de 2021. Mas aí o que aconteceu? Poucos meses depois, em maio, quando ela descobriu que estava grávida, ela conseguiu não só uma diretoria, não só a diretoria de infraestrutura, ela conseguiu um cargo muito maior. Ela hoje representa o Brasil no conselho, no colegiado do BID. Ela tem um cargo que é equivalente ao cargo do Weintraub, quando ele virou diretor do Banco Mundial. E ela recebe um salário de $25 mil por mês. E isso tudo justamente quando descobriu que estava grávida. Foi exatamente nesse período que ela foi transferida para o BID, nessa posição de destaque. Ela, a princípio, ia ser uma diretora e não conseguiu essa vaga acabou indo para o México, não veio para o Brasil, de diretor de infraestrutura. Ela queria esse cargo, que era um cargo onde ela deveria prestar contas, prestar serviços para o presidente do BID. E hoje é o contrário, ela está naquela posição de border, onde o presidente do BID tem que prestar esclarecimentos para ela, para que ela passe para o governo do Brasil. Então ela hoje, apesar de dizerem, saiu um pouco já sobre ela na mídia, mas ninguém explicou isso ainda, né? Dizem que ela é diretora, e aí as pessoas não entendem bem. Ela tem um cargo equivalente ao do Weintraub. E ela é uma bolsonarista raiz, como o Weintraub foi um dia. Inclusive, quando aconteceu aquele momento da primeira tentativa de golpe, que foi em 2021 ainda, no dia 7, na comemoração aqui em Brasília da independência, a moça, né, a Marta Seilier, a mãe do bebê Carluxo, ela participou das manifestações golpistas e já lá como diretora do BID, ela também tem feito muitos posts incitando esse movimento antidemocrático aí, que está refutando a vitória do Lula. Então, é uma bolsonarista raiz que teve um relacionamento ali com o Carluxo, acabou engravidando e, pelo jeito, o filho, se não nasceu, está para nascer, ela engravidou em maio, e que conseguiu essa grande boquinha, que é um cargo altíssimo ali dentro do BID, inclusive provocando rusgas ali no BID. Tem muita gente que está incomodado com uma bolsonarista raiz ali só colocada ali pelo avô do filho dela. Veja, Guga, e eu acho que vale ressaltar aqui que ninguém está querendo fazer fofoca de quem engravidou quem, ninguém está querendo expor essa pessoa, mas isso é um escândalo absoluto. Isso que o Guga Noblat acabou de trazer para a gente com exclusividade é um escândalo do tamanho do mundo. Porque, primeiro, essa gente, e eu nem quero soar moralista, mas uma vez que essas pessoas se articulam com base em ressaltar os valores da família tradicional, do casamento, e tudo isso que a gente sabe que o bolsonarismo faz de uma forma bastante incisiva,
você tem o Carlos Bolsonaro engravidando uma funcionária e, ao que tudo indica, escondendo isso de uma forma muito competente. Em seguida, o que a gente tem, e que agora o Noblat traz para a gente com exclusividade, é que essa pessoa conseguiu um cargo que é bastante concorrido, porque para ganhar $25 mil, é essa a informação que o Noblat traz para a gente agora, você imagina o nível de competência, o nível de disputa e o nível de jogo político que tudo isso envolve. E essa pessoa, agora a gente descobre que ganhou um cargo de $25 mil no BID, equivale o cargo que o Abraham Weintraub tinha quando ele deixa o Ministério da Educação, não é isso, Guga? E, de muitas maneiras, exatamente, a gente tem essa pessoa sendo alocada. Essa pessoa que a família Bolsonaro queria esconder estava grávida do Carlos Bolsonaro. Então, isso é um escândalo, mas é um escândalo, assim, do tamanho do mundo, Rô. Isso que o Guga Noblat acabou de revelar aqui com exclusividade pra gente. Pois é. Vamos completar, porque mais golpistas foram para a cadeia hoje na operação que é permanente, Lesa Pátria. Entre eles tem ex-candidato a prefeito de Ouro Preto, o senhor Antônio Clésio Ferreira, empresário do ramo de logística, empresário do ramo de arte e políticas públicas, golpista que tirou selfie com a foto de Bolsonaro, golpista que fez live, enfim. A operação continua e tem muita gente ainda para encontrar, né, Calejão? Seguramente tem muita gente. Esse é um processo que deve se desenrolar aí por alguns meses a seguir, e me parece que segue um caminho adequado. Me parece que as pessoas estão sendo, as responsabilidades estão sendo averiguadas. O nosso medo, a gente vinha conversando isso aqui, né, Yves, Noblat, Rô, de que a gente tinha medo de que isso ficasse ali com as pessoas que foram utilizadas em alguma medida como bucha de canhão, a despeito de você ter sido utilizado como bucha de canhão ou não. Se você assim permitiu, você incorreu num crime, você precisa ser sancionado. Agora, é óbvio que a principal responsabilidade precisa ser atribuída considerando os ideólogos, considerando as pessoas que se articularam através de emissoras de televisão e redes sociais, as pessoas que efetivamente colocaram grana nesse processo. Então, me parece que tudo isso está correndo de uma forma bastante célere, adequada e, a meu ver, o círculo está se fechando. Essas pessoas vão ter que responder na medida da lei e tudo isso é muito sério para que, efetivamente, como a Maíra colocou, a gente não tenha uma repetição do que foram os anos de chumbo. As pessoas podiam... Houve crimes que foram anistiados, a gente tem toda uma consequência trágica em virtude desse processo. Me parece que agora a coisa está tomando um rumo diferente. Vamos ver e vamos cobrar, enquanto sociedade civil. Isso é absolutamente importante. E principalmente quem pensou, né, em tudo isso, quem planejou. Eu exato. acho que até porque o mandante tá na Disney ainda, né? Não voltou para o Brasil, o principal articulador de tudo. Essa operação Lesa Pátria, ela está servindo também para apontar os verdadeiros culpados. Os verdadeiros culpados, eles estão ali no comando do GDF, no comando da Polícia Militar aqui do DF. E essa operação, ela colocou na cadeia 4 PMs, por exemplo, que estão ali na cadeia de comando da polícia, mas que estão abaixo daquele comandante que foi o primeiro preso, o Fábio Augusto. Assim que aconteceu o quebra-quebra, eles prenderam o comandante da PM do DF. E depois, por conta das investigações do Ricardo Capelli, do interventor, e também por decisão do Alexandre de Moraes, eles soltaram o Fábio Augusto, mas prenderam outros 4 que estariam abaixo, claro, do comandante, mas que seriam da cadeia de comando e que ignoraram, portanto, as ordens do Fábio Augusto. Esses são os culpados. E esses PMs, eles participaram, portanto, de uma espécie de motim, já que eles estavam, ou de uma espécie de milícia, já que eles estavam deixando de atender a ordem do comandante, ou seja, do Estado, para, enfim, participar de maneira covarde, né, desse processo de golpe. Eles participaram como se estivessem indo atuar contra, mas a favor. Eles foram os covardes que sabotaram o próprio comandante dele. E a Operação Lesa Pátria está apontando para esse caminho e mostrando que os verdadeiros culpados
além dos PMs, também, claro, é o Ibanez, é o GDF, que sabia que poderia ser sabotado por ele, já que tinham sido sabotados por parte da PM desde o dia 12 de dezembro, quando os manifestantes invadiram a Polícia Federal e quebraram Brasília em 12 de dezembro, com Bolsonaro ainda presidente. Ali a PM já sabotou a cadeia de comando e mesmo assim nada foi feito. E aí esperaram ser sabotados de novo no dia 8 de janeiro. Foi isso que aconteceu e é isso que a Operação Lesa Pátria está também afirmando. Agora, Ive, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão dizendo que a rede dele anda meio capenga, que ele não estaria respondendo à altura, à oposição. Eu tô achando o Bolsonaro muito quieto, está muito morno. Pelo menos os posts que eram mais incisivos, eram polêmicos. O que você está achando? Essa é minha opinião, mas queria ouvir você sobre isso. Na verdade, Bolsonaro tá foragido ainda, né? Dizem que ele está para voltar agora no começo de março, porque ele não, né? Ele tem muito que ainda tem muito que fazer, ainda não acabou, né? Nas conversas que ele tem tido no exterior, nas palestras que ele tem, acho que numa igreja que ele teve agora, num culto, ele continua atacando, olha lá, né? Ele continua atacando as eleições, o processo eleitoral. Então, assim, a extrema-direita, eles continuam, eu acho que eles continuam mobilizados ainda de alguma forma, mas o engajamento eu acho que é natural que cai um pouco, né? Até porque essa última semana agora, nessas últimas semanas, quem tem pautado as redes sociais, felizmente, é a esquerda. Então, assim, é um certo alívio. Que bom que a gente está discutindo taxa de juros, em vez de discutir se a Terra é plana, em vez de discutir, sei lá, em vez de falar de homofobia, em vez daquelas declarações absurdas que ele comentava, que é a extrema-direita. Então, assim, eu acho que, de certa forma, quem está começando a pautar, então, é o Lula, que trouxe essa questão, né, do Banco Central. Então, talvez seja por isso que eles estão se sentindo um pouco perdidos aí. Mas talvez com o Bolsonaro voltando para o Brasil, quem sabe consiga soltar alguma das suas declarações e movimentar um pouco mais as redes sociais, não sei. E aí a gente Mas vocês concordam comigo que é preferível ter um nível de debate, né, desse do que a era lama de antigamente, porque, nossa, infelizmente era a esculhambação da política, né? Claro. Da política. Ive, falando em nível de debate, a gente teve ontem a entrevista do Campos Neto para o programa Roda Viva, né? Foi. Eu quero trazer isso para a gente conversar um pouco aqui. Eu já fiz uma breve análise no começo do programa, eu acho que ficou bastante aquém do que se espera de um jornalismo crítico, com propriedade, que efetivamente procura questionar o que ele tem em termos de patrimônio alocado em offshore, a gestão dele de uma forma mais ampla, considerando o que ele fez nos anos prévios, que a gente sabe que também foi uma gestão bastante complicada, o como ele tentou, de alguma forma, utilizar a política monetária no sentido de favorecer o próprio Jair Bolsonaro, a ligação dele com bolsonaristas, o fato dele pedir orientação, por exemplo, para o André Esteves. Como é que vocês avaliam isso? Acho que a gente pode começar com o Guga. O que te parece essa questão? Não sei se você assistiu efetivamente, se acompanhou os desdobramentos. Como é que você avalia o que foi feito ontem pelo Roda Viva com o Campos Neto, cara? Olha, eu não vou dizer que a mídia foi orientada, os jornalistas ali, a pegarem leve, mas eu acho que foram escolhidos os jornalistas, talvez com esse perfil de querer muito se conciliar ali com aquele que comanda o Banco Central, de não querer, de fato, fazer aquelas perguntas mais espinhosas, tirá-lo da zona de conforto. Então, a imagem que ficou dessa entrevista é que serviu muito mais como uma assessoria de imprensa do que como uma entrevista onde a gente realmente vai entender, de fato, qual é a posição dele, o que ele pensa, onde a gente vai poder debater ali quais são as polêmicas e quais são as contradições do Roberto Campos. Não tem isso, né? Serviu muito mais como um meio de tentar, de fato, criar uma ponte entre ele e o governo, já que essa ponte foi dinamitada aí por essas críticas todas do PT, e tentar passar uma imagem, talvez, de alguém moderado, não de um bolsonarista, que é a imagem que foi pintada também, depois que ele, claro, por escolha dele, acabou se comportando de fato como um bolsonarista, ao ir votar no primeiro e no segundo turno vestido
de eleitor do Bolsonaro, ao participar de grupos de WhatsApp onde ele dizia, né, no grupo, que o Bolsonaro ia ganhar, ele passava informações de que o Bolsonaro ia ser eleito. Ele não estava só no grupo, ele era um ministro atuante do grupo, ele era um nome atuante daquele grupo de ministros, e ele estava ali dizendo o tempo inteiro que o Bolsonaro venceria. Enfim, a gente sabe qual é o lado dele, mas essa entrevista não explorou isso. Serviu, na verdade, para tentar limpar a barra dele. Foi essa a impressão. Pois é, o Super Bowl de ontem foi morno, foi bem fraquinho, né? Ive, Guga. Não sei se vocês acompanharam, tem um personagem satírico do Twitter, que é o Coronel Siqueira, e ele fez um comentário assim, tipo simulando, né, que só faltou jornalistas elogiar o perfume, né, dizer como você é bonita, a gravata, como você é bonita e inteligente. Foi Deus que inventou a alta taxa dos juros? Só faltou... Vai ficar para uma próxima, quem sabe uma entrevista mais contundente, né? Em que tenha realmente jogadores em ambos os lados e que eles sejam adversários para a gente ter um bom jogo. Guga, Ive, obrigada. E a gente se vê aqui no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigado. E quem também postou foi o Edu Moreira. Eu queria trazer o post do Edu aqui para nossa tela, para quem não teve a oportunidade de acompanhar. Olha só. O Banco Central deixa o cara ganhar 13,75% de juros sem produzir nada, bancado pelos impostos dos mais pobres. E quando esse cara faz um Pix de R$1 para comprar uma bala de um menino sem teto que deveria estar na escola, o presidente do BC acha que o banco está cumprindo seu papel social, ou seja, estou fazendo a minha parte. Ótimo ponto, ótimo ponto. Esse é o tipo de raciocínio crítico que a gente espera e que precisamente o ICL fomenta. Ótimo ponto, muito bom mesmo. Deixa eu chamar nosso próximo convidado, que é o Elias Jabor, pintando na nossa telinha aí. Elias Jabor é economista, bem-vindo e boa noite. Prazer ter você aqui com a gente no ICL. O prazer é todo meu, né? Só uma correção, que eu sou geógrafo, tá? Eu sou professor de economia, mas eu sou formado em geografia, comecei a doutorado em geografia econômica, né? É bom fazer esse tipo de adendo, porque às vezes eu sou muito atacado nas redes por não ser economista, principalmente por esse pessoal que defende essa falsa autonomia do Banco Central, né? Mas é uma honra estar com vocês dois aqui, né? Ontem já tive em outro lugar com o nosso querido César Calejão, vamos lá responder as questões que vão ser levantadas, né? Vamos lá. Querido geógrafo, vamos lá. Você viu ontem a entrevista do Roberto Campos Neto? Queria o seu parecer sobre tudo que foi conversado ontem ou que você tenha lido hoje pelos jornais, revistas. Eu não acho que houve entrevista. Eu discordo de todos. César, você me permite discordar de vocês todos? Claro, querido, por favor. Não teve entrevista ontem. Aquilo não é uma entrevista, pessoal. Cá entre nós. Foi um bate-papo. Foi, como diz o Guga aí, uma assessoria de imprensa. Não houve entrevista, entendeu? Não houve contraditório, não houve... E o papel que a Vera Magalhães cumpriu foi um papel que eu acho escroto, ou seja, desculpa usar esse termo chato aqui, né? De pautar qualquer pessoa que estava lá, que fosse para cima dele, por exemplo, que colocasse ele em uma situação um pouco mais complicada, porque claramente Roberto Campos Neto não estava preparado para a entrevista, ele estava muito nervoso no começo da entrevista, né? Ela pautava. Então não houve, por exemplo, uma entrevista mesmo de fato, como lá quando vai o Ciro Gomes, por exemplo, lá, ou quando vai alguém mais como vai o Fernando Haddad, entendeu? Quando existe mesmo o embate sério entre a bancada e o convidado. Isso não aconteceu ontem, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, é que o Campos Neto, ele é um cara, ele é de uma pobreza intelectual muito interessante. Isso se expressa no quê? Ele confessou várias improbidades administrativas ontem, pessoal. Sabe? Ele confessou. Sabe? Ou seja, ele confessou várias improbidades, como, por exemplo, ter participado da campanha do Bolsonaro, ou seja, ter ido a 2 eventos, por exemplo, sabe? Ou coisa do tipo, que vai diretamente contra o estatuto, não somente do estatuto que dá autonomia ao Banco Central, sabe? Então, acho que ele ali, existe um apunhado de provas, por exemplo, contra ele, que tem que ser usados em um futuro processo de revisão dessa forma que está sendo tocada no Banco Central hoje, né? Por outro lado, pessoal, Calejão, e eu esqueço o nome da nossa Roberta. Roberta, desculpa, Roberta. Roberta e Calejão, eu acho que não temos que olhar para frente, né? Ou seja, eu acho que olhar para frente hoje significa o seguinte: existe já uma crise
precificada de 2 anos com essa taxa de juros. E ano que vem a taxa de juros é 3%, ou seja, vai precisar de uma dose cavalar de juros para manter a inflação dentro da meta no que vem. Então nós temos que pressionar o ministro da Fazenda, o nosso querido amigo, uma figura muito séria chamada Fernando Haddad, a reunir o Conselho Monetário Nacional para rediscutir as metas de inflação. Por que eu estou dizendo isso? No mundo inteiro, ou seja, naqueles países que existem metas de inflação, a cada 4 anos se reúne para avaliar se a meta deve ser revista, se a temporalidade deve ser revista, e no Brasil não. No Brasil há 20 anos que não acontece isso. Desde 99, 24 anos, desde 99, quando o regime de meta de inflação foi implantado, não existiu uma revisão dessas metas. Da temporalidade, por exemplo, uma revisão do próprio conceito de meta de inflação, né? Ou seja, não estou pedindo aqui nada demais, não estou pedindo uma revolução socialista, não estou pedindo nada disso, né? Eu estou pedindo que haja uma reunião urgente do Conselho Monetário Nacional sob o risco da inviabilização do governo Lula, pessoal. Estamos tratando aqui da possibilidade do governo Lula ser inviabilizado, porque se um governo que não tem capacidade de ter gerência sobre política monetária é um governo tipo Rainha da Inglaterra. Esse que é o X da questão, na minha opinião, né? Vai lá, César. Elias, obrigado, querido, por aceitar o convite do ICL. Eu vou fazer uma pergunta que é bastante basilar, mas que eu acho que é fundamental, considerando que o Lula colocou esse assunto em pauta de uma forma bastante forte ao longo dos últimos dias, e que eu sinto que a opinião pública carece um pouco de elemento para entender a questão com um pouco mais de qualificação. Explica para a gente qual que é a diferença entre a política fiscal e a política monetária e por que isso é tão importante nessa medida? Por que a autoridade monetária tem tanto peso no Brasil nesse momento? Primeiro que política fiscal é política que leva em consideração a arrecadação, por exemplo, de impostos, e como que os impostos ou que o país arrecada vai ser empregado ou não. Então, por exemplo, se você decide ter uma política fiscal expansionista, né, ou seja, uma política fiscal em que o governo ele afete diretamente a chamada demanda efetiva, ou seja, ele faz investimentos públicos, ele tem um pacote de obras que vai gerar emprego, renda, etc, etc. Isso pode gerar um aquecimento de demanda que pode levar, por exemplo, a política monetária a tomar uma decisão de aumentar a taxa de juros, por exemplo. Porque se aumenta a demanda, por exemplo, e a base de oferta é insuficiente, o Banco Central pode vir a ter a necessidade de aumentar a taxa de juros para poder arrefecer essa demanda, né? Mas isso são coisas distintas, por quê? Porque eu acho que deve existir, aí que está a questão, uma coordenação entre política monetária e política fiscal, né? E essa coordenação também passa pelo quê? Porque se existe uma demanda que pode ser maior do que a oferta, não é? E você vai atacar com taxa de juros essa demanda que passou da base física produtiva do país, não é? E você vai usar da taxa de juros, é um tanto quanto complicado. Por quê? Porque você tem que aumentar a taxa de investimento para aumentar a base de oferta da economia. Agora, com uma meta de inflação anual, onde você só tem a taxa de juros para enfrentar tanto a simetria, os preços que sobem, que podem subir do nada, por exemplo, de forma assimétrica, ou algum choque de demanda, né? Você só vai ter a taxa de juros, é muito complicado. É por isso que você tem que ter uma temporalidade maior da meta de inflação, para que a economia consiga absorver alguns choques de preços e alguns choques de demanda sem utilizar a taxa de juros. Né? Então, acho que ao lado da política fiscal e política monetária, nós temos que falar de taxa de investimento também. Ou seja, um país que tem uma taxa de investimento de 15%, que, veja só, é uma taxa de investimento de país em guerra, pessoal. Tá? Talvez a Síria hoje tenha uma taxa de investimento maior que a do Brasil. Tá? País em guerra. Você está condenando uma economia dessa a viver o tempo inteiro se utilizando da taxa de juros para poder enfrentar demanda aquecida ou qualquer outro problema que possa incorrer inflação. Um problema cambial, um problema de choque de preços administrativos, etc, etc. Ou seja, a palavra-chave é retomada do investimento. E ao retomar o investimento, você cria condições objetivas para conviver com a inflação de uma forma muito mais saudável do que nós convivemos hoje. Qualquer
qualquer atino da inflação, taxa de juros. Isso está destruindo a capacidade do país de enfrentar os seus reais problemas. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Mas existe uma questão que está posta, que é a taxa de investimento baixíssima do Brasil. E mais, só para completar essa resposta, a taxa de investimento de um país ela é inversamente proporcional ao grau de barbárie da sociedade. Uma taxa de investimento a 15% ao ano significa alta taxa de desemprego, né? Significa fim de mobilidade social, ou seja, uma sociedade estratificada. E isso abre condições para que líderes fascistas como Bolsonaro tenham a voz e tenham a vez. O que significa que Roberto Campos Neto hoje faz uma política que está arrochando a taxa de investimentos, e esse tipo de política que alimenta o fascismo no Brasil hoje. Não tem outra explicação para o fascismo, a não ser fora do processo de desindustrialização precoce e perda de mobilidade social provocada por essa taxa, por baixa taxa de investimento e desindustrialização precoce. Agora, Calejão, nesse embate entre Campos Neto e Lula sobre taxas de juros, eu tenho achado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quieto, morno, porque a gente não é uma posição fácil, né? Ele tem o mercado e ele tem o PT, ele tem o Partido dos Trabalhadores, ele tem pressão por todos os lados. Sim. Ao mesmo tempo, ele é o porta-voz da economia. Você está entendendo essa estratégia? Você consegue visualizar o que está acontecendo ali, tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça do ministro Fernando Haddad nesse momento? Olha, Rô, tudo que eu disser nesse sentido é bastante especulativo. A gente viu o Jabbour aí efetivamente pedir que o Conselho Monetário Nacional reveja a meta de inflação. O Jabbour disse isso na conversa que eu tive com ele ontem também. Mas o Haddad, viu, Elias, é um cara que ao longo dos últimos 2 anos eu tive muita interlocução, Rô. A gente fez várias lives junto no Instagram, ele participou do lançamento do meu segundo livro, Tempestade Perfeita. Então, evidentemente agora ele está super atarefado com essa nova posição, como você mesmo disse, tendo que lidar com questões e pressões de todas as ordens. Agora, não sei, eu vou passar isso para você, Elias, para ver o que te parece isso. Não sei, pode ser, essa é como eu comecei a minha fala enfatizando, é uma especulação. Mas me parece que, de alguma forma, tem um certo processo o que a gente conhece coloquialmente como tira bom e tira ruim. Talvez o Lula exercendo uma pressão em determinada direção e o Haddad adotando um viés um pouco mais conciliador, um pouco mais fiscalista. Eu tenho recebido, Elias, e aí é isso que eu gostaria da tua avaliação, muita gente do campo progressista dizendo, Calejão, o que está acontecendo com o Haddad? Ele está adotando um tom muito fiscalista, a gente gostaria de que ele tivesse uma postura mais incisiva em determinada direção, e a gente sabe que na posição que ele está, existe um sem número de demandas com as quais ele tem que ser capaz de aí orquestrar e dialogar com todo mundo. Exato, ele né? tem que dialogar com todo mundo nessa medida. Como é que você avalia isso aí, Jabbour? O que te parece essa questão? Primeiro que o Haddad é um amigo nosso, né, o César? Então, é complicado falar de um amigo, uma pessoa que a gente tem carinho, tem até afeto. Nós temos uma relação muito boa com ele. Agora, Exato. O papel nosso é fazer a crítica, não tem jeito, né? Ou seja, eu acho, particularmente, que ele deve agir em linha com o presidente Lula. E agir em linha com o presidente Lula hoje é fazer um pouco do que a Roberta está colocando muito bem aí, ou seja, ajudar na pressão, né? E a forma que ele tem de ajudar na pressão não é fazer gritaria, não é falar alto, porque o Haddad ele é isso, pessoal. Ele tem essa característica dele, ou seja, é um professor, é um político ponderado, ou seja, isso, na minha opinião, são atributos, não é um problema. Ele tem esse tom mesmo, esse é o estilo dele. E não é um nacional desenvolvimentista, ou seja, muito pelo contrário, ele é um crítico, era nacional desenvolvimentista. Então não espere do Haddad também convicções que o levem a colocar na parede do Banco Central. Né? Não quer dizer que eu acho liberal como muita gente acha, eu não acho ele um liberal, tá? Mas eu acredito que hoje ele agir em linha com o Lula significa o seguinte, não grita, não faz nada, mantém esse papel de low profile, mas chame imediatamente o Conselho Monetário Nacional para rever a meta de inflação. Eu vou voltar a repetir como um peregrino faz. Ano que vem a meta de inflação é de 3%, e evidentemente que nas atuais condições a taxa de juros vai ter que ir a 16, 17. Ou seja, é o fim do governo Lula.
Ou muda-se as metas de inflação, ou revê essas metas, ou é o fim de algo que mal começou com o nosso governo. E o Lula sabe disso. Né? Então, essa que é a questão, ou seja, o que ele está esperando, né? Eu falo isso com dor no coração de um cara que gosta e respeita ele, para tomar essa atitude, ou seja, de chamar o Conselho Monetário Nacional para rever as metas de inflação. E não é por uma questão de vaidade, não, pessoal. É porque é o governo Lula que está em jogo. É o governo popular que está em jogo, e o que está em jogo é a possível volta do fascismo nas próximas eleições, que é uma realidade objetiva, possível, e é algo provável se continuar as coisas do jeito que estão, né? Eu peço até desculpas pelo tom de voz aqui com vocês, mas esse tipo de coisa me afeta muito emocionalmente, inclusive, né? Não, imagina, querido, tá ótimo, a tua análise está perfeita, Elias, não precisa pedir desculpa de nada. Cara, aí tem essa questão dos BRICS que eu quero abordar contigo. Eu conversei ontem com Elias, como a gente já disse, e é uma questão sensível, essas questões estão sendo negociadas. O Elias, eu quero, evidentemente não quero te colocar numa posição difícil, você traga para o debate aquilo que você achar que você pode e que é pertinente. E eu vou começar te perguntando isso, qual que é a importância do Banco dos BRICS, qual que é a importância de ter uma figura como a Dilma Rousseff liderando esse banco, e como é que você avalia essa questão de forma mais ampla, cara? Acho que seria a presidenta Dilma na presença do Banco dos BRICS seria um golaço da diplomacia brasileira do governo Lula, né? Sabe? Porque é algo que ela sabe fazer, ou seja, ela é uma pessoa muito capaz, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista gerencial, ou seja, ela estaria em um lugar, vamos dizer assim, que ela se sentiria muito à vontade, né? Não vejo como um justiçamento o que foi feito com ela, né? Porque ela é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer cargo, mas acho que seria um golaço do governo brasileiro a presidente Dilma ser a próxima presidente do Banco dos BRICS. Acho que esse é um ponto. Outro ponto que eu acho, que eu também já comentei ontem, comento hoje de novo, que é o seguinte: o papel do banco desse. Eu acho que o papel do banco desse não tem que somente ser de fomento ao desenvolvimento ou investimentos em infraestruturas nos países do sul global. Eu acho que nós temos que começar imediatamente a pensar em uma nova ordem financeira internacional, que é algo que a Rússia está chamando a atenção muito por conta da guerra, que inclui necessariamente um processo de coordenação dos bancos de desenvolvimento do sul global. E essa capacidade de coordenação leve, por exemplo, a possibilidade de ações imediatas a partir desses bancos para o enfrentamento de questões graves, como, por exemplo, o que está acontecendo hoje na Síria, por exemplo, e na Turquia. Ou seja, um terremoto que já matou 28 mil pessoas e não pode chegar ajuda humanitária na Síria porque o país está embargado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Né? E a comunidade internacional não pode assistir isso de forma a naturalizar esse tipo de coisa. Então, acho que tem que haver uma nova governança financeira internacional, e essa nova governança financeira internacional passa por um arranjo que envolva a completa coordenação dos sistemas nacionais de bancos de desenvolvimento de financiamento de longo prazo. Pode ser coordenado pelo Banco dos BRICS, eu acho. Então, isso vai muito além de ser mais um banco de desenvolvimento. E sim a porta de entrada para um sistema financeiro internacional que vá ao encontro dos interesses dos países do sul global. Porque é disso que se trata no final das contas, né? É como escapar das armadilhas que o Banco Mundial, do FMI, do próprio dólar impõe aos países da periferia, né? Isso é o que importa nesse momento. Elias Jabbour, muito obrigada por sua participação aqui no ICL Notícias, segunda edição. É um prazer receber você aqui, geógrafo, um excelente economista. Apareça quando puder. Eu não esqueço nunca mais vou esquecer seu nome, Roberta. O César Calejão, ontem já fiz umas declarações de amor para ele, né? Obrigado, e eu não vou repetir aqui, né? Apesar de eu não ter, eu vou voltar a falar que eu não tenho uma masculinidade tóxica, né? Mas o Calejão virou um cara gigante, ele merece, ele é bonito, ele é inteligente, ele é surfista, né? É um cara, um grande intelectual que tem se mostrado também, tem mostrado esse talento intelectual que faz muito bem ao Brasil. E a nossa Roberta, que está iluminando esse série Notícias, né? Com a sua inteligência aguda, com a sua inteligência particular, porque eu acompanho esse programa, né? Então, acho que esse programa tem tudo para ser para ir se tornando e se consolidando como um meio alternativo de formação e de informação. Então, quero parabenizar a Roberta e César Calejão pela oportunidade. Valeu. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço, Elias. Tamo junto. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Calejão, vamos dar uma olhadinha nas imagens do TSE, onde está rolando o julgamento que quer excluir
a minuta golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de acabar nesse momento. Ah, bom. Então, tudo bem. A gente possivelmente traga essas informações. Amanhã, no Exatamente. ICL Notícias, às 8 da manhã, com certeza, a Vivian Mesquita e Eduardo Moreira vão repercutir tudo o que aconteceu lá e vão analisar, né? Porque eu acho que o importante não é só a notícia, mas é a análise, né? O que está ali por trás dela e para onde ela nos aponta, para onde ela vai nos levar. Vamos dar uma olhadinha, então, no fechamento do mercado financeiro? Olha lá, Ibovespa em queda de 0,91%, S&P 0,3%, Dow Jones queda de 0,46%, Nasdaq sobe 0,57% e o dólar cotado a R$ 5,19, alta de 0,42%. Tem uma novidade também, assim como o dia de ontem, a gente continua acompanhando e todo fechamento a gente acompanha também aqui no ICL Notícias, edição da noite. César Calejon, te vejo amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, às 7 horas da noite. Não esqueça de colocar o sininho, a notificação, para você ser avisado quando o ICL Notícias, segunda edição, for para o ar, tá bom? Obrigada, te vejo amanhã. Obrigada a você que nos acompanha e até amanhã, às 7 da noite. Até tchau, amanhã. tchau. Boa noite, gente.